tema muito importante em nossa campanha de mordomia cristã. Como ser um bom mordomo da Igreja de Cristo. Porque a Igreja, ela é de Cristo, e se queremos ser bons e filhos de Cristo, temos que ser, então, bons mordomos da Igreja de Cristo. A Igreja é de Cristo, Ele é o dono. A nossa responsabilidade como mordomos é zelar e cuidar bem da sua igreja. Este é um propósito pelos quais, ou é um dos propósitos pelos quais o Senhor Jesus te colocou como membro desta igreja. Se estás aqui hoje, é porque foi Jesus que te trouxe aqui. Não foi pela sua vontade, não. Foi Jesus que trouxe. Se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito de Cristo me trouxe aqui. Então, aqui estamos, irmãos, pela vontade do dono da igreja. E o dono tem uma tarefa para nós. Ele te colocou aqui como mordomo de sua igreja com a responsabilidade de zelar e cuidar da igreja, como tudo que ele coloca em nossas mãos. Já pensaste nisto? És mordomo da Igreja de Cristo e terás que prestar contas da tua mordomia, de como usaste o teu tempo, teus talentos e dons, tuas capacidades, as oportunidades, teus recursos materiais e financeiros, tudo que tu és e tens, porque veio dele. Então já pensaste nisto? Que tudo ele te deu para que sejas um bom mordomo do Senhor na igreja? O apóstolo Paulo fala desta responsabilidade ou desta mordomia em sua carta aos Efésios, onde compara a igreja com o corpo de Cristo e diz que cada um de nós, como membros deste corpo, temos que cooperar. Cooperar significa trabalhar juntos para o bem e para a edificação do corpo. Efésios 4, versículo 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. E é importante, irmãos, observar aqui um detalhe a respeito desta igreja, é que com o tempo, com o passar do tempo, os membros dessa igreja deixaram as suas responsabilidades como membros e mordomos da igreja. Já não eram mais dedicados como antes. Deixaram de ter o mesmo zelo, o mesmo ardor, o mesmo amor de antes. Então o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, os repreende a dizer: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrepende-te. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sinceramente, irmãos, eu espero que nenhum membro da nossa igreja tenha que receber essa repreensão de Jesus, por não estar mais a ser um bom mordomo da sua igreja, não ter mais o mesmo zelo. Por isso quero chamar a atenção dos irmãos para o exemplo de cuidado com a igreja de Jesus que encontramos no apóstolo Paulo. Paulo, ele era um amante da igreja, ele amava a igreja de Cristo. Ele fundou várias igrejas.
Então, na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Em que contexto Paulo escreveu essas palavras? Este fardo invisível, mas imenso, que Paulo carregava, refere-se à sua profunda e constante preocupação com o bem-estar espiritual, doutrinário e prático de todas as igrejas que ele havia fundado. Isso incluía a preocupação pelas heresias e falsos ensinamentos que já estavam a surgir naquela época, dor pelas divisões e conflitos internos que já estavam a acontecer também nas igrejas, a preocupação com a maturidade espiritual dos crentes, o fardo da oração incessante por cada congregação, a necessidade de aconselhar, exortar e instruir presencialmente ou à distância por meio de cartas, e também a tristeza pela desobediência ou pela falta de fé de alguns crentes daquela época. Paulo usa uma frase muito apropriada que é: diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Embora, irmãos, não tenhamos a mesma experiência apostólica de Paulo, não somos encarregados por várias igrejas como Paulo era, mas essa expressão, cuidado de todas as igrejas, pode ser trazida para nós hoje e para a nossa responsabilidade de compromisso com a igreja local, com a igreja da qual somos membros. Cuidado desta igreja. Então a pergunta que se coloca é: como podemos, como cristãos e bons mordomos de Cristo, cuidar da igreja de Cristo? Já vimos que é a igreja de Cristo, nós somos mordomos. Como podemos, então, como mordomos, se queremos ser bons mordomos, cuidar da igreja de Cristo? A lembrar que um bom mordomo é aquele que cuida bem de algo que não lhe pertence. Pertence ao seu Senhor, à igreja de Cristo. E nós, como mordomos, devemos cuidar bem desta igreja. Então, irmãos, eu quero enumerar alguns pontos sobre como podemos e devemos cuidar bem da igreja de Cristo. A lembrar que a igreja não é esse prédio, né? Quando eu falo cuidar bem da igreja, não é pegar uma vassoura e varrer a igreja ou o templo. Sim, também faz parte, né? Mas a igreja não é prédio. É o corpo vivo de cristãos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e que se reúnem neste local. Que se reúnem neste local. Isso é a igreja. Então, em primeiro lugar, cuidamos bem da igreja quando oramos por ela. Quando oramos por ela. Aqui está o primeiro compromisso para que cuidemos da igreja: orar pela igreja, orar por ela. O apóstolo Paulo fala desta responsabilidade em Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? Os membros da igreja, os crentes, os santificados. Nada há mais importante, não há nada mais importante que podemos fazer pela igreja do que orar por ela. Não há nada mais importante. Claro que orar não dispensa outras responsabilidades. Mas o mais importante é orar. Paulo diz, orando em todo tempo. O crente que não ora constantemente por sua igreja não está a ser um bom mordomo. E eu vou dizer mais,
está a pecar contra o dono da igreja. É pecado, irmãos, não orar pela igreja, sabia? Observe o cuidado que Samuel tinha a esse respeito. 1 Samuel 12, 23. Na época de Samuel, a igreja era o povo de Israel. Era o povo de Deus, como hoje o Israel é a igreja. Então Samuel dizia assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então Samuel considerava que estaria a pecar contra o Senhor se deixasse de orar pelo povo de Deus. O mesmo princípio podemos e devemos aplicar à nossa igreja. Pecamos contra o Senhor se deixamos de orar pela igreja do Senhor. Devemos orar todos os dias pela igreja, em nosso tempo a sós com Deus. Aqueles que têm a prática de fazer o culto doméstico em família, orem pela igreja. Mas também devemos reunir-nos como igreja, para juntos concordarmos em oração pela igreja. Observe o que Jesus diz lá em Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se no culto de quinta-feira vierem apenas 2 irmãos, e já houve isso aqui, eu me lembro, logo no início meu aqui, nos primeiros meses, culto de quinta-feira eram 2 irmãos só, já até morreram já os 2. Aí depois, outros irmãos passaram a vir, alguns se reformaram, também tiveram mais tempo para vir, né? Mas a promessa é essa, quando a gente se reúne, quando a gente concorda em oração, Ele ouve. Por isso eu valorizo muito o costume de frequentar os nossos cultos de quinta-feira, de valorizar, porque nestes cultos concordamos em oração por vários assuntos. Pela igreja, pelas necessidades dos membros da igreja, pela salvação da nossa cidade. E a promessa é que quando nos reunimos e concordamos em oração sobre qualquer coisa, nossas orações serão atendidas. Então os irmãos conseguem perceber o valor dos nossos cultos de oração. Conseguem perceber. Quando nos reunimos juntos para concordar em nossas petições. Agora, como devem ser as nossas orações pela igreja? Ah, pastor, eu vou orar pela igreja, mas vou orar por quê? Sabe para que eu dei essa brochura aqui aos irmãos? Para os irmãos também aproveitarem, que tem anotações, escrever, né? Eu vou dizer aqui algumas coisas que os irmãos podem orar pela igreja. Primeiro, para que seja perseverante em seguir a Cristo. Perseverar, permanecer. Observe a oração de Paulo. E o próprio Senhor, nosso Jesus Cristo, e Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu uma eterna esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. O que é isso? Perseverança. Vos confirme. Orem para que sejamos perseverantes em seguir a Cristo. Segundo lugar, para que o amor entre os crentes nunca esfrie, mas aumente cada vez mais. Paulo também orava por isso. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em todo discernimento. Também orem para que os crentes busquem e façam a vontade de Deus.
Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Cristo. Orar, irmãos, para que a igreja possa buscar e fazer a vontade de Deus com entendimento espiritual, não entendimento carnal. 4. Para que a igreja avance na expansão do evangelho, devemos orar por isso. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, para que a palavra do Senhor se propague aqui em Setúbal. Toda quinta-feira nós oramos por isso aqui, pela salvação das pessoas que moram em Setúbal. Também orar pelos líderes da igreja. Hebreus 13:18. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portar-nos corretamente. Ore pelos líderes, para que Deus os fortaleça, nos dê sabedoria. A Bíblia, irmãos, nos convoca à oração constante e fervorosa pela igreja, a suplicar pelo seu crescimento espiritual e santidade dos seus membros, pela sabedoria e proteção dos seus líderes e pela gloriosa propagação do Evangelho, a garantir que o corpo de Cristo cresça para a glória de Deus. Então aqui está a primeira atitude que deves tomar para seres um bom mordomo de Deus em relação à igreja: orar constantemente pela igreja. Segunda atitude, cuidando da igreja quando crescemos na maturidade cristã. O apóstolo Paulo exorta a igreja, ou melhor, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei. Irmãos, ao usar esta expressão, antes crescei, Pedro está a indicar que o crescimento, a maturidade cristã deve ser a prioridade do crente. Crescer. A busca pelo crescimento, a busca pela maturidade cristã deve vir antes de tudo. Isso porque quando cresces na maturidade cristã, ajudas muito a igreja de Cristo. Agora, aquele que não cresce, irmãos, é problema. É pedra de tropeço. Poderia ser bênção. Crentes maduros na fé se tornam bênçãos para a igreja. Crentes maduros contribuem mais para a unidade da igreja. E evita, assim, as fofocas, as divisões. É o crente maduro. Crentes maduros contribuem para o crescimento da igreja em todas as áreas. Por isso, quando cresces na fé, estás a ser um bom mordomo, a cuidar bem da igreja de Cristo e da qual és membro. Terceiro lugar, cuidamos da igreja quando cultivamos o amor fraternal. 1 Pedro 4, 8 a 10, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor, irmãos, tira o ressentimento do nosso coração, tira a mágoa do nosso coração, o rancor. O amor era uma forte característica da igreja primitiva. Essa característica era percebida até pelos que estavam fora da igreja, pelos pagãos, pelos não cristãos. Segundo o historiador Tertuliano, os pagãos se admiravam ao ver
como os cristãos se tratavam e zelavam e cuidavam um dos outros. Então, os pagãos exclamavam assim: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Ali está uma comunidade de amor. Eu lembro que uma igreja que eu fundei lá no Peru, e fiquei lá 15 anos como pastor dessa igreja, o nosso tema era uma comunidade de amor, comprometida com os propósitos de Cristo. A igreja é uma comunidade de amor. Quando amamos, cuidamos. Quando amamos, perdoamos. Quando amamos, incentivamos uns aos outros. Quando amamos, não estamos a criar polêmicas na igreja, mas demonstramos que somos verdadeiros discípulos de Cristo e damos então ao mundo um poderoso testemunho do Evangelho para que creia em Jesus. Ele disse: em nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando desenvolves o amor para com os irmãos da igreja, estás a ser um bom mordomo de Deus em relação à tua igreja. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Quando contribui para que haja dissensão, conflito, estás a ser um mau mordomo da igreja de Cristo. Quarto lugar, cuidamos da igreja quando participamos fielmente com nossos dízimos e ofertas. A igreja, irmãos, como corpo de Cristo, se reúne num determinado local, esse lugar aqui. E como instituição, tem responsabilidades, compromissos e tem propósitos. A igreja tem despesas. Precisa prover sustento para aqueles que se dedicam a tempo ao ministério. Precisa evangelizar, realizar missões, ajudar os necessitados, além da manutenção do seu patrimônio. A igreja investiu bastante no patrimônio aqui da casa pastoral, agora está a investir aqui nesse outro patrimônio que é da casa do Reis do Chão, para a escola dominical, para a sala de reuniões, de oração. São despesas. Quem paga isso? O presidente da República, o primeiro-ministro? Não, somos nós. Para tudo isso precisamos contribuir. E não somente com nossas orações, é importante, muito importante, não somente com o nosso trabalho voluntário, também é importante, mas também com a entrega regular dos nossos dízimos e ofertas. Eu não tenho nenhum problema em falar isso aqui na igreja. Deus, o Senhor dos Exércitos, ordenou conforme está registrado em Malaquias 3:10. Eu não rasgo esse texto da minha Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Já falamos sobre esse versículo no domingo passado. Aqui temos uma ordem: trazei. É ordem. Não vamos discutir. Para que haja mantimento. Naquela época a casa era o templo de Jerusalém. Hoje a casa é essa aqui, é a igreja. Temos uma promessa, bênção sobre bênção. Então nós cuidamos da igreja de Cristo quando de maneira generosa participamos fielmente com nossos dízimos e ofertas. Irmãos, graças a Deus eu dou meu dízimo, graças a Deus. Claro, graças a Ele que me deu. Agora eu não quero saber se é mandamento, se não é mandamento, se está no Velho Testamento, se está no Novo Testamento, se era vaca, se era porco, se era milho, se era arroz. Eu dou do que eu ganho. Eu não ganho vaca, eu ganho dinheiro. E eu dou não é porque é mandamento não, irmãos, é porque eu amo a Deus. Amo a igreja. E quero fazer parte do sustento da obra de Deus aqui nesse mundo.
Quinto lugar, cuidamos da igreja quando usamos nossos dons e talentos para edificação mútua. Os dons espirituais são habilidades especiais concedidas por Deus aos cristãos, a nós, para a edificação da igreja e para o cumprimento de sua vontade aqui na terra. Esses dons são mencionados em várias partes da Bíblia e desempenham um papel crucial na vida cristã, tanto individualmente quanto coletivamente. Em 1 Coríntios 12, 4-7, Paulo explica, ele diz, ora, há diversidade de dons. Nem todos têm os mesmos dons, não, há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas em manifestação, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Deus deu a cada crente talentos e dons diferentes para que edifiquemos mutuamente a igreja de Cristo. Sim, aqueles dons que se destacam mais do que os outros, que da pregação, da música, mas todo dom, todo talento, todo trabalho na igreja é importantíssimo. Todo. Eu quero abrir aqui um parênteses, então, os irmãos que têm o dom da música, que gostam de cantar, né? Tem ensaio do coral hoje às 4h, né? Me pediram para avisar, eu esqueci, estou lembrando agora, né? Ensaio do coral hoje às 4h. Estamos a preparar música para cantar no culto de Natal. Então Deus deu a cada crente talentos e dons diferentes para que edifiquemos mutuamente a igreja de Cristo. Portanto, irmãos, que o exemplo e o fardo de Paulo, pelo cuidado de todas as igrejas, que esse fardo e cuidado de Paulo nos inspirem a sermos bons mordomos da igreja de Cristo, a dedicar-nos incansavelmente à oração por seu crescimento e missão, a buscar a maturidade cristã que edifica e nos une, a cultivar o amor fraternal que manifesta a essência de Cristo, o caráter de Cristo, a participar fielmente com nossos dízimos e ofertas para o sustento da igreja e avanço da obra de Deus neste mundo, e a utilizar nossos dons e talentos para edificação mútua, a garantir que em cada ato o corpo de Cristo prospere e reflita a glória daquele de quem verdadeiramente tudo é e para quem tudo é. Porque tudo dele e para ele. Amém? Amém.